Fala pessoal, tudo jóia? Professor Alexandrino, professor de geometria. Nós vamos trabalhar agora com o capítulo de número 5, o assunto de poliedros, lá na geometria da segunda série, beleza? Lembrando que poliedro para nós, quando a gente trabalha com geometria espacial, é um conteúdo que tem uma aplicação e uma cobrança em vestibulares tremendo, tá? Estão dentro dos poliedros, estão os prismas, estão as pirâmides, né? Cuidado, no caso do cilindro, do cone, não são considerados poliedros, tá? A gente diz até que são casos especiais, para ver se o aluno consegue estudar, entender um pouco melhor. Mas isso não é verdade, tá certo? E a gente vai ver algumas coisas que nós estudamos lá no capítulo 1. O teu professor, lá no capítulo 1, ele falou de poliedros lá, tá? Ele falou lá na página, na página do exercício, que falava de pirâmide triangular, de uma pirâmide quadrangular, de um prisma retangular, quadrangular. E naquela possibilidade, o teu professor ele já foi dizendo o que era um prisma, mesmo não tendo estudado ainda o assunto chamado de poliedros. Mas quanto a isso aí, não se preocupe, nós vamos puxar e vamos continuar, tranquilo? Bom, exatamente o que eu te disse, ó, é uma questão de lembrança, tá? Quando nós estamos trabalhando com lembrança, nós estamos trabalhando com prisma, tá? Uma figurazinha, prisma quadrangular. O que é que caracteriza o prisma ser quadrangular? É porque, ó, olha as propriedades. Todo prisma, quando eu estou trabalhando na geometria espacial, o que é um prisma? Nós vamos estudar isso lá na frente. Mas a matemática é assim, ó. Vai um pouco, volta. Vai um pouco, volta. Vai se preparando para quando chegar lá a gente ter o conteúdo completo, tá certo? Então, o que é prisma? Poliedro. Poliedro que tem algumas características. Primeira delas, duas bases paralelas e congruentes. Quem são as bases? São essas partezinhas aqui, ó, de rosa, tá? Também podemos ter as duas bases, nesse caso, são duas bases quadradas. Por que, Alexandre, você sabe que a base é quadrada? Porque tanto os prismas como as pirâmides, elas têm o nome exatamente de acordo com o polígono que forma a base. Então, por exemplo, se o prisma ou a pirâmide tiver base triangular, então eu vou dizer que ele é um prisma triangular. Se a base da pirâmide for um hexágono, eu vou dizer que a pirâmide é hexagonal, tá? Mas lá na frente a gente vai com calma detalhar, lá no capítulo 7, que nós vamos também gravar. Nós vamos estudar apenas os prismas, meu irmão. Aí, ó, na hora que a gente for estudar somente os prismas, aí a gente vai detalhar, vamos ser muito criteriosos, beleza? Capítulo 8, nós vamos ver pirâmides, aí nós vamos parar a nossa atenção todinha para estudar apenas pirâmides, tá certo? E nós temos também 4 faces retangulares. Por que as faces são retangulares? Porque eu estou dizendo que o prisma é um prisma o quê? Reto. Lá na frente, um pouquinho, a gente vai justificar isso aí, tá certo? Bom, pessoal, quando eu estou trabalhando com poliedros, nesse momento, o que é importante? É eu verificar, por exemplo, que para esse poliedro, eu tenho quantos vértices? 8 vértices. Alexandrino, quem são esses vértices? Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu tenho 8 vértices. As arestas são exatamente os segmentos que vão unir 2 vértices. Mas cuidado, unir 2 vértices consecutivos. Então, por exemplo, se eu chamo isso aqui de A e esse aqui de B, e aqui você vai ter o C e o D, quem são as arestas lá em cima? AB, BC, CD e DA. Por exemplo, se eu ligar o B até o D, ó, eu não tenho uma aresta. Por que eu não vou ter uma aresta? Porque o vértice B e o vértice D, eles não são consecutivos. E para ser aresta, os vértices devem ser consecutivos. E as faces, importantíssimo, preste atenção. Quando a gente estiver falando de vértices, nós vamos olhar para os pontos, tá?
Quando a gente estiver falando de faces, nós vamos ter que lembrar dos polígonos. São os polígonos que eu consigo ver pelo lado de fora. Então, na hora que eu olho para essa figura, é como se eu pegasse, vamos supor que esse passador de slide fosse essa figura aqui na minha mão. Eu ia manipular, eu ia virar, rotacionar, e o que é que eu ia ver aqui? Eu ia ver um quadrado em cima, um quadrado embaixo, porque a base é quadrangular, e eu ia ver também quantas? 4 faces retangulares, tá certo? Todos os prismas, eles vão ter essa característica, tá certo? Agora vamos fazer o seguinte, ó. Se você pegar o número de vértices desse poliedro, diminuir do número de arestas desse poliedro e somar com o número de faces, olha só o que é que vai acontecer. A resposta vai dar quanto? Vai dar 2. Alexandrino, isso foi uma coincidência? Não, não é uma coincidência. A gente vai estudar e vamos ver que um cara chamado Euler, ele desenvolveu toda uma teoria que vai exatamente justificar isso. Tá certo? Alexandrino, só existe essa propriedade que você está dizendo para os prismas quadrangulares? Não, não, de jeito nenhum. Essa que eu estou começando com vocês, ela vai existir para todos os poliedros que nós vamos chamar poliedros convexos, tá? Bom, vamos para a segunda. Prisma triangular, reto. E aí eu tenho essa figurazinha, ó. 2 bases, aqui são as figurinhas aqui triangulares rosas. E aí eu tenho, ó, de novo, ó, 2 bases paralelas, que são as rosas. Eu tenho, as bases são 2 triângulos, tá? Porque o nome do prisma é triangular. E eu tenho, mais uma vez, as 3 faces retangulares. Alexandrino, no prisma passado que você apresentou, eu tinha 2 bases quadradas. E eu tinha 4 faces retangulares. Nesse prisma agora, eu tenho 2 triângulos. 2 triângulos, cada triângulo tem 3 lados. E eu tenho 3 faces retangulares. Tem alguma coisa a ver? Tem alguma coisa a ver, sim. Todavia, a quantidade de faces em volta do prisma, que nós vamos chamar de faces laterais, é exatamente igual à quantidade do número de lados que forma a base. E olha o que eu estou dizendo, ó, o vértice, quantos vértices tem esse poliedro? Você tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Perfeito? Quantas arestas? Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu tenho 9 arestas, tá certo? E Alexandrino, quantas faces? Olha só, se as bases são triângulos, eu tenho 3 laterais. Como é um prisma, eu tenho 2 bases. Logo, eu vou ter quantas faces? 5. Ah, então quer dizer que a base superior e a base inferior são faces? São faces. Aí eu vou fazer a mesma coisa, ó. Pega o número de vértices, diminua do número de arestas e some com o total de faces. Olha só o que foi que apareceu bem aqui, ó. O que é que vai aparecer, ó? Bufo, apareceu quanto? 2. Então, você viu que lá no prisma quadrangular e agora no prisma triangular, essa sequência de contas, né, de operações matemáticas, ela deu a mesma coisa. Perfeito? Agora, preste atenção. Nós temos, preste atenção. Que figura é essa? Vamos lá. Tem quantas bases? 2. Então, é um prisma. Que nome ele é? Hexagonal, tá? Por que, Alexandrino? Porque as bases são 2 hexágonos. Agora, o que foi que eu te disse? Eu te disse que a quantidade de faces laterais é sempre igual à quantidade de lados do polígono que forma a base. Então, se a base é formada por 6 lados, então isso quer dizer que eu vou ter 6 faces laterais. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vamos pensar aqui uma coisa, ó. Preste atenção.
Quantos vértices eu tenho? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você tem o sétimo, o oitavo, o nono, o 11º e o 12º. Tranquilo? E aí eu tenho quantas arestas? Raciocina comigo. Aqui em cima eu tenho 6. Aqui embaixo eu também tenho 6. E como eu tenho 6 vértices em cima e 6 vértices embaixo, eu vou ter que ter 6 arestas ligando um vértice de cima com um de baixo. Tá certo? Sempre, sempre. Então, se eu tenho 6 vértices, eu vou ter 6 arestas laterais. Eu vou ter quantas? 18 arestas. E quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, 2 com 6, eu vou ter quantas faces? 8. Vou fazer a mesma conta. Número de vértices menos o número de arestas, e eu vou somar com o número de faces. Isso vai dar quanto? De novo, ó, 2. Bom, agora, eu queria chamar a atenção de vocês para essa figura, certo? Observe, eu peguei essa figura, que é uma figura montada, que nós vamos ver, estamos vendo que isso é um poliedro, e eu separei todas as faces dessa figura. Então, eu tirei as duas bases, estão aqui, e ficaram as 6 faces laterais, certo? Agora, vamos pensar comigo, ó. Eu vou dizer que aqui é o A, B, C, D, E e F. Aqui embaixo nós vamos ter, vamos dizer assim, ó, G, H, I, J, L. O português, no meu tempo era L, M, né? J, K, L, eu não sei, vou colocar aqui M, né? Tá certo? Então, observe um detalhe. J, tá bom, tá bom. O diretor aqui está dizendo aqui, o fiscal aqui está dizendo J, K, L, né? Eu sei lá desse negócio do alfabeto. Vamos lá. Seguinte, mas o importante para nós é agora, ó, presta atenção. Localize essa face, ó, AB, ó, presta atenção, ó, AB, aí ela desce H e G, ó, H e G. Localize agora a BC, ó, BC, ó, tá vendo, ó, BC, aí, ó, CD, presta atenção, ó, depois tu tens DE, e depois tu tem EF, e depois FA. Embaixo, tu já tens, ó, GH, então fica HI, IJ, JK, KL, e L o quê? Finou lá, ó, G. Bom, aqui em cima eu tenho A, B, C, D, E e F. Embaixo, G, H, I, J, K, L. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos somar todas as arestas com a figura montada e a figura desmontada. 6 mais 6 com 6 ligando, eu vou ter quantas? 18. Agora vamos contar quantas arestas eu vou ter na marra. Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 6, então eu tenho 12. 4, 4, 4, 4, 4, 4. 4 vezes 6, 24. 2 vezes 6, 12. 24 mais 12, 36. Ué, na hora que eu olhei para a figura montada, eu encontrei 18 arestas. Por que quando eu contei foram 36? É sempre o dobro? Raciocina comigo. Perceba, ó. Quando você olha para uma figura montada, você tem aqui uma aresta AB, ó, que eu estou riscando de azul. Então, eu tenho essa aresta, que é a aresta AB, e eu tenho essa aresta, que é a aresta AB. Então, se você prestar atenção, uma aresta na figura montada viraram 2 na figura desmontada, tá? Do mesmo jeito, acontece se eu pegar, por exemplo, FL, ó,
estou pegando a aresta FL. A aresta FL montada só tem uma, mas quando você olha para cá, ó, FL está aqui, uma, e você tem o FL aqui também, ó, duas. Então, isso quer dizer que, mais uma vez, uma aresta montada passou a ser o quê? Duas. Então, significa dizer que toda vida, quando eu contar a quantidade de arestas na figura montada e na figura desmontada, eu vou ter sempre uma relação de dobro. Isso é fato, tá certo? Alexandrino, toda vida, tranquilo? Bom, vamos continuar com o nosso raciocínio, certo? Aí nós vamos apagar aqui para a gente poder ir para uma outra figura, tá certo? Poxa, Alexandrino, me diz uma coisa. Existe alguma coisa que eu posso contar na figura montada e na figura desmontada que eu não vou ter problemas? Sim, existe. O que é? Quantidade de faces. Quando você conta a quantidade de faces da figura montada, é exatamente a quantidade de faces da figura desmontada. Quanto a isso aí, a única coisa de olhos fechados eu consigo ter certeza. Tranquilo? Aí o que foi que um cara fez? Um cara estudioso, né? Naquela época nós não tínhamos internet, nós não tínhamos muita coisa, shopping para fazer, né? Para passear, essas coisas, para tirar uma onda. Então as pessoas lá só tinham mesmo que estudar. Então um matemático chamado Euler, o que foi que o cara fez? Ele mostrou que para qualquer poliedro convexo, a relação V menos A mais F é sempre igual a 2. Onde esse V é obrigatoriamente a quantidade de vértices. O A, ele é a quantidade de arestas, e o F é a quantidade de quê? De faces. Alexandrino, serve para qualquer tipo de poliedro? Não. Euler prova que vale para qualquer poliedro convexo. Alguns não convexos, mas ele só garante que vale para os convexos, tá? E Alexandrino, como é que eu sei que um poliedro não é convexo? Eu coloquei uma figurinha aqui, que você, como é que eu, por exemplo, como é que eu sei que essa figura que eu estou fazendo aqui, ó, como é que eu sei que essa figura, ela não é uma figura convexa? Porque, ó, eu pego esse ponto, está no interior da figura, pego esse ponto no interior da figura. Quando eu os ligo, a parte que eu vou riscar de azul, ela está fora da figura. Então, como é que eu consigo perceber quando é que uma figura é convexa? Eu consigo imaginar todos os casos, todas as situações, dois pontos na figura. Eu vou ligá-los. Se todas as possibilidades de ligação entre esses dois possíveis, que são infinitos pontos, ficarem todos dentro da figura, então eu tenho certeza que essa figura é uma figura convexa. Nesse caso, aqui não, ó, porque você vai perceber que essa parte da figura, ela está fora, né? Fica fora do sólido. Então, esse poliedro, ele não é um poliedro convexo, tá? Bom, Alexandrino, nós temos outros tipos de poliedros? Temos. E aí nós vamos estudar com calma cada um dos tipos de poliedro. Tem muita coisa que a gente precisa ir com calma, tá? Poliedro, ele é um assunto muito importante. Então, a gente pega um pouquinho agora, lá na frente pega outro pouquinho, depois volta um pouquinho. Então, sempre a gente vai fazendo esse jogo de cintura, tá certo? Tranquilo? Poliedros é um assunto muito importante, tá certo? E aí nós temos vendo agora a terceira figura da gente, ó, pirâmide quadrangular. Primeira coisa, é importantíssimo que você saiba diferenciar quando é que eu tenho um poliedro chamado de prisma e um poliedro chamado de pirâmide, tá? E não se preocupe nesse momento exato que você... não entendi muito bem. Nós vamos ter no capítulo 7 uma aula só de prismas. E no capítulo 8 uma aula só de pirâmides, tá certo? Agora vamos lá.
Lá no capítulo 1 ainda, quando nós estávamos estudando geometria de posição, a gente fez uma diferença lá no exercício de sala. Lá na página 14. Você tem, do livro 1, você tem um prisma e você tem uma pirâmide. Quando você tem um prisma, são duas bases. Quando você tem uma pirâmide, uma base. Tá certo? Mas tem uma coisa que é comum. Quando eu digo que uma pirâmide ela é uma pirâmide quadrangular, significa dizer que a base dela é o quê? É um quadrado. Sempre exatamente igual aos prismas, tá? Então tá aí, ó. Uma única base, que é a basezinha rosa, e eu tenho esse ponto como sendo vértice e esses pontos também como sendo vértice, tá certo? E aí o que é que acontece, ó? Esse vértice que dá sozinho lá em cima, isolado, ele é chamado de vértice da pirâmide. E esses aqui de baixo, eles são formatos chamados de vértices da base. Toda pirâmide tem apenas um vértice lá em cima. Então, por exemplo, se eu disser para você que uma pirâmide é hexagonal, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 6 vértices no chão, na base, e um lá em cima. Então, eu vou ter quantos vértices? 7 vértices, tá? Sempre assim, sempre assim. E aí, o que é que eu posso dizer? Ó, pirâmide quadrangular. Eu tenho uma única base, como eu tinha dito para você agora, e eu tenho, né, a base um quadrado, porque o nome é quadrangular, e eu tenho 4 faces triangulares. Alexandrino, eu me lembro que você falou agora há pouco que a quantidade de faces laterais de um prisma reto, que são retângulos, é sempre igual ao número de lados do polígono que forma a base. Quando eu olho para a pirâmide, eu posso repetir? Pode. Só que tem um detalhe. A face lateral de uma pirâmide, ela sempre vai ser um triângulo, tá? Aí a gente vai ver que pode ser um triângulo retângulo, triângulo isósceles, escaleno, quanto a isso aí não tem problema não. Mas as faces laterais são sempre retângulo, ou desculpa, triângulo, retângulo são nos prismas, tá? Agora aparecem duas coisas que nós não tínhamos visto lá nos prismas. Mas também vale para os prismas, mas não só para prisma e pirâmide, vale para qualquer poliedro. São chamados os ângulos. Então, eu tenho aqui nessa figura, eu tenho um ângulo tetraédrico e eu tenho um ângulo triédrico. O que é que significa isso? Preste atenção, vamos já falar disso, tá? Mas eu também tenho quantos vértices? Eu tenho 5 vértices, como eu já tinha dito para você. Eu tenho quantas arestas? Opa! AB, BC, CD e DA, 4. VA, VB, VC e VD, 4. 4 mais 4, 8 arestas. E eu tenho quantas faces? 5 faces. Eu tenho 4 laterais, mais uma que nós chamamos de base. Quando eu faço as operações, ó, vértice menos aresta mais face, eu tenho quanto? Pá! Quanto? 2. Então, isso aqui, quem garante? Novamente, a importância da relação de Euler. Agora, voltemos à figura aqui, original, que é a pirâmide, tá? Eu queria que você olhasse para esse vértice aqui, ó. Esse vértice aqui, estão saindo quantas arestas? Ó, está saindo uma para esse vértice, está saindo outra para esse vértice e está saindo outra para esse vértice. Então, desse vértice, estão saindo 3 arestas. Então, todo vértice está relacionado a um ângulo, tá? Todo vértice está relacionado a um ângulo. Então, significa dizer que nesse caso aqui, eu vou ter um ângulo cujo vértice está saindo 3 arestas. Então, a gente vai dizer que esse ângulo é um ângulo triédrico, tá? E já quando você olha para o vértice lá de cima, que é o vértice da pirâmide, eu tenho, ó, saindo uma aresta,
saindo 2 arestas, saindo 3 arestas e saindo 4 arestas. Então, eu tenho daquele vértice lá de cima saindo quantas arestas? 4. Então, eu posso dizer que o ângulo cujo vértice saem 4 arestas, eu posso chamar de um ângulo tetraédrico. Tá? Então, eu tenho um ângulo tetraédrico, porque o vértice sai 4 arestas. E eu tenho 4 ângulos triédricos. Eu tenho aqui, aqui, aqui e aqui. Alexandrino, são 4 ângulos porque eu estou vendo 4 vértices, exatamente. A quantidade de vértice, a gente pode dizer que é exatamente igual à quantidade de ângulos. Tranquilo? Isso aqui sempre é verdade, tá? Alexandrino, serve também para prismas? Serve para prismas. Serve para figura que nós não conseguimos desenhar, tá? Por exemplo, essa questão aqui. Eu digo assim, ó, a figura seguinte representa a planificação de um poliedro convexo. Eu não sei se você lembra, mas eu estou aqui para lembrá-lo, tá? Eu disse para você que a única coisa que eu posso dizer que é igual para a figura montada e para a figura desmontada é a quantidade de faces. Então, eu não sei nem que figura é essa, mas eu estou vendo que é uma figura plana, porque está planificado, planificação. Então, o que é que eu posso fazer aí? Eu posso contar a quantidade de faces. Alexandrino, como é que eu conto? Eu conto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 12 faces azulzinhas, que no caso vão ser faces pentagonais. E eu tenho, aqui eu espero não errar aqui a conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, eu vou ter quantas faces triangulares? 20. Tem mais algum outro tipo? Não. Uma coisa importante. Quando ele diz que o poliedro ele é planificado, então não tem outra face escondida, tá? O que é que eu quero? Eu quero a quantidade de vértices. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho 2 tipos de faces. Eu tenho as faces pentagonais e eu tenho as faces triangulares. Quantas faces pentagonais eu tenho? Eu acho que eu contei 12. Então, eu vou colocar aqui, ó, 12 faces pentagonais. E quantas faces triangulares? Eu vou ter 20 faces triangulares. Eu te pergunto, existe alguma outra face? Não. Então, quer dizer que se eu somar esses 2 números, eu estou somando a quantidade de faces. Se eu tenho 12 faces e eu tenho 12 faces, então eu vou ter quantas faces? Eu vou ter 32 faces. Perfeito? Tu vais a uma feira, tu compra 3 bananas, o teu amigo compra 5 bananas, o outro compra 2 bananas. Quantas maçãs você trouxe? Também é isso, Alexandre. O que é que tu está fazendo? Se eu estou somando banana com banana com banana, o resultado tem que ser o quê? Banana. Se eu estou somando face com face, eu vou ter que ter um total de quê? De faces, tá? Agora vamos lá. Lembra que no prisma lá atrás, planificado, eu mostrei para você que se eu contar a quantidade de arestas da figura desmontada, vai sempre me dar o dobro da aresta total. Então, como é que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar o número de faces e vou multiplicar pelo número de lados que esse polígono tem. Pentágono eu tenho quantas? Quantos lados? 5. Triangulares, triângulos eu tenho quantos? 3. Então, eu vou pegar ó, 12 e vou multiplicar por 5. Então, eu vou ter quantas? Eu vou ter 60 arestas. Eu vou pegar o 20 e vou multiplicar por 3, que é triângulos. Então, você vai ter quantas? 60. Quando eu somo esses 2 números, eu vou ter 120. Ah, Alexandrino, então quer dizer que eu tenho 120 arestas? Não, nunca. Esse valor, guarda no teu juízo. Esse valor, ele sempre vai ser o dobro de arestas. Sempre, sempre. Sempre será o dobro de arestas, tá? Então, quer dizer que para eu saber a quantidade de arestas, eu vou pegar sempre esse número
e vou dividir por 2. Então, a quantidade de arestas será quanto? 60. O que foi que a questão pediu? Pediu a quantidade de vértices e pediu a quantidade de arestas, tá? Arestas eu já encontrei, 60. E aí, Alexandre, como é que eu vou saber a quantidade de vértices? Ah, você não sabe da relação de Euler? V menos A mais F igual a 2. Então, quem é o total de vértices? É o que eu quero. Quem é o total de arestas? 60. Quem vai ser o total de faces? 32. Isso vai ser quanto? 2. Então, V menos 28 vai ser igual a 2. Quem é o V? 30. Então, para esse bonitinho, eu tenho 30 vértices e tenho 60 arestas. Alexandrino, soma de novo a quantidade de faces. Vamos lá. Ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 o quê? Pentágonos. Soma triângulos. Beleza, de preto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, bate. Agora, se eu for inventar de somar a quantidade de arestas e a quantidade de faces, não dá certo, tá, pessoal? Não façam isso. Se você tiver a figura completa, aí não tem problema não. Fechado, o poliedro montado, tem problema. Você pode até contar a quantidade de arestas e vértices, mas a figura desmontada, de jeito nenhum. Tranquilo? Então, aí nós temos uma questão que fala sobre poliedros, no caso planificado. Tranquilo? Vamos apagar aqui para a gente poder ir para a nossa segunda questão. Alexandrino, sempre vai seguir esse roteirozinho? Sempre. Lá na frente a gente vai mudar um pouquinho, tá? Olha para essa questão. A figura representa um poliedro convexo, onde você tem um decágono, você tem as bases, as faces sempre congruentes. Ele quer saber quantidade de arestas e a quantidade de vértices. O que é que isso aí tem? Vamos lá. Primeira coisa, essa figura ela não está desmontada, tá? E aí, no caso, eu também, eu não posso contar a quantidade porque eu não estou vendo tudo. Eu não estou vendo tudo. Então, eu preciso destacar as faces, tá? Então, vamos lá. Ó. Eu vou dizer assim, ó. Primeiro, quantos decágonos eu tenho? Então, eu tenho uma. Deixa eu ver aqui uma coisa. Olha só, vamos aproveitar. Aqui, ó. Eu tenho faces pentagonais, que são as amarelas. Eu tenho triangulares, triangulares são as amarelas. Pentagonal é a verde. Quadrangular são essas roxa, lilás, azul, sei lá. E você tem uma face decagonal. Esqueça esse plural. É face, tá? Esqueça. Então, vamos lá. Quantos pentágonos? Só tem um, que é o verde. Só tem um pentágono. Quantos triângulos? 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas faces quadrangulares? Presta atenção. Se eu tenho um decágono, são 10 lados, né? Ao redor eu tenho quadrados. Então, eu tenho 10 quadrados. 11, 12, 13, 14 e 15. E eu tenho um decágono. Como na questão anterior, se eu somo, eu vou ter o total de faces. Então, nesse caso, você vai ter 22 faces. Vou fazer a mesma coisa. Vou multiplicar o número de faces pelo número de lados. Número de faces pelo número de lados. E vou fazendo isso, ó. E vou fazendo isso até eu preencher todos os espaços. Quando eu somo esses números, eu tenho 20 com 60, 80, com mais 10, 90. O que que esse 10, o que que esse 90 quer dizer? Que é o dobro da quantidade de arestas. Sendo o dobro da quantidade de arestas,
para eu, e não para mim, viu? É para eu. Para eu calcular o total de arestas, eu vou pegar 90 e vou dividir por 2. Então, a quantidade de arestas vale quanto? 45. Então, pode ser o item A, pode ser o item B, tá? E aí, como é que eu vou fazer agora? Relação de Euler. V menos A mais F igual a 2. Substituindo, V menos, quem é o A? 45, mais F igual a 2. Então, você vai ter o F, nesse caso é 22, perdão. Então, vai ser V menos 23, é isso? 23 igual a 2. Quem vai ser o V? 25. Então, A é igual a 45 e o V é igual a 25. Então, você tem a resposta certa, o item A. E eu vou fechar a nossa aula com o nosso último exercício, tá? Mais um, e a gente fecha a nossa aula e prossegue numa outra oportunidade, tá certo? Para a gente poder fechar o nosso raciocínio, tá? Alexandrino, o capítulo terminou? Não. Nós temos ainda a continuação do capítulo na nossa próxima aula, mas isso, como eu disse, não dá para você ter impaciência. Você tem que ir com calma para poder ir assimilando as coisas direitinho. E a nossa última questão é quando o cara te dá os ângulos. Ele está dizendo que tem 3 ângulos tetraédricos, ele tem 6 ângulos pentaédricos e tem 4 ângulos octaédricos. Tetraédros saem 4, triédricos saem 3, octaédros saem 8. Então, eu vou fazer a mesma coisa, é a mesma coisa. Primeiro, eu tenho 3 ângulos. Deixa eu ver aqui se eu aparece aqui, eu tenho 3 ângulos. Tetra, vamos colocar só tetra, tá? Tetraédricos. E aí eu tenho 6 ângulos pentaédricos, 6 ângulos pentaédricos e tenho 4 ângulos octaédricos. Eu tenho 4 ângulos octaédricos. Então, preste atenção. Eu, quando estiver somando esses números, eu não estou somando faces, como eu estava fazendo nas outras questões. Eu estou somando o quê? Ângulos. Então, isso vai me dar o total de ângulos, mas eu te disse, total de ângulos é exatamente o total de vértices. Nesse caso, eu tenho quantos vértices aqui? Eu tenho 3, eu tenho 6, eu tenho 9 e tenho 4. Fica quanto? 13, não é isso? Então, eu tenho 13 vértices. Mas eu também posso pegar a quantidade e multiplicar. Então, eu vou ter 3 vezes tetra, 4. Então, eu vou ter 12. 6 vezes 5 penta, né? Então, eu vou ter 30. E 4 octa, eu tenho 8, que vai dar 32. Somando, você vai ter quanto? 30, 30, 60, 74. Alexandrino, o que é que significa esse 74? De novo, esse 74 é o dobro de arestas. Também, Alexandrino, também. Quando eu pego a quantidade de faces, multiplico pelo número de lados que tem a face. Quando eu pego a quantidade de ângulos, que é a mesma coisa da quantidade de vértices, e multiplico pela quantidade de arestas que sai de cada vértice, o valor que eu encontro é sempre igual ao dobro de arestas. Então, quem vai ser o total de arestas? Vai ser 74 dividido por 2. Logo, a quantidade de arestas vai ser quanto? 37. E aí, para finalizar, eu tenho a relação de Euler. V menos A mais F é igual a 2. Quem é o V? Eu não sei. Sabe sim. Está aqui ele. V é quanto? 13. Quem é o A? 37. Mais F igual a 2. Então, você vai ter 13 menos 37. Você vai ter 24. Mais F igual a 2. Logo, quem é o F? 26. E somente a última informação. Quando nós estamos falando em arestas,
Eu não posso falar em meia aresta. Não existe meia aresta. Não existe meio buraco. Não existe, tá? Esse número aqui, ele jamais pode ser um número ímpar. Porque toda vida eu vou dividi-lo por 2. Se esse número aqui for ímpar, ou a questão está errada, ou eu fiz a conta errada, ou o poliedro não é possível, tá? Então preste atenção. Esse valor sempre tem que ser um valor par. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Aproveitem ao máximo as possibilidades que nós estamos te oferecendo. É algo que é feito com muito carinho e muita dedicação. Perfeito? Um forte beijo no coração. Fiquem com Deus e um abraço. Até a próxima. Valeu.